A Federação Paulista de Futebol definiu, através de sorteio, os grupos das 16 equipes que, a partir de 29 de janeiro do ano que vem, começam a disputar o Campeonato Paulista. Veja com Fernando Gavini. O Campeonato Paulista de 2017 terá 16 clubes, 4 a menos do que em 2016. Eles foram divididos nesta terça-feira em 4 grupos de 4. No A estão Corinthians, São Bernardo, Ituano e Botafogo. No B, São Paulo, Red Bull, Linense e Ferroviária. Palmeiras, São Bento, Novo Horizontino e Santo André formam o C. Santos e Audax, finalistas da última edição, estão no D, ao lado de Ponte Preta e Mirassol. A exemplo de 2016, os clubes só jogam contra os times das outras chaves na primeira fase, classificando os 2 melhores de cada grupo para as quartas de final. Os 2 piores na classificação geral, independente de grupo, serão rebaixados para a segunda divisão. O formato é o mesmo do ano passado, mas com a redução do número de clubes, a primeira fase será mais enxuta. Serão apenas 12 rodadas e 6 clássicos, ou seja, um clássico a cada 2 rodadas. A novidade também é que as quartas de final e as semifinais passarão a ser disputadas em jogos de ida e volta, diferente do que acontecia nos últimos anos, quando as disputas ocorriam em jogo único. O Campeonato Paulista ele é muito equilibrado, não existe time fraco, a gente sempre sabe que em todo ano você tem 3, 4 times do interior que vêm com uma força máxima, basta ver o ano passado o Audax onde chegou, tirando São Paulo, tirando Corinthians. Então é um campeonato bem legal e bem competitivo. E esse ano, na minha opinião, não será diferente, não. Eu acho que é uma ideia interessante. São jogos mais competitivos. E vamos ver. No final do campeonato, o ano que vem, a gente vai ter uma noção mais exata, mas conta total com o apoio do Palmeiras. Está havendo realmente uma evolução e uma valorização do Campeonato Paulista, que é um campeonato que encanta, é um campeonato assim que mostra assim a pujança toda do futebol paulista. Duro é pensar em 2007 com um 2016 que parece longe de terminar. Que 2016 sofrido, mas não terminou. Vai terminar bem, não como nós gostaríamos, nós esperávamos realmente mais, mas enfim, é uma circunstância, é uma concretização de um trabalho feito a partir de momentos difíceis pelo que o São Paulo passou e vamos enfrentar a nova realidade e isso tudo que está acontecendo. Em situação oposta à do São Paulo, o Palmeiras ainda vive intensamente 2016. Às 5 rodadas do final do Brasileirão, o clube faz contagem regressiva para acabar com um jejum de 22 anos sem ganhar o título nacional. Mas um assunto incomoda: o gramado do Allianz Parque. É uma falta de respeito com os jogadores, com o Palmeiras, esse tipo de gramado que nós estamos jogando, mas acredito que com o cancelamento do último show, a World Sports vai conseguir deixar o gramado em condições de jogos para o jogo contra o Inter. Acho tão engraçado, eu até entendo, quem administra o estádio é a construtora, o Palmeiras na verdade é o dono do estádio, mas não cuida disso, mas sabe, você vê o Palmeiras reclamando do próprio gramado, dizendo que é uma falta de respeito com os jogadores, resolve internamente isso. Mas disse que não vai pôr grama sintética. Tá, tudo bem que seja, mas resolve, na verdade o campo é do Palmeiras, não adianta ficar falando como se fosse um terceiro. O Palmeiras tem um sócio. Ponto. Sabe? Fica falando como se fosse o responsável pelo gramado fosse um ET. Poxa, é um parceiro do Palmeiras no estádio. Responsável pelo gramado. E o gramado no contrato está sob a responsabilidade do sócio. Então resolvam internamente do que ficar, é um desrespeito. O Palmeiras é parte interessada. Antes mesmo de estourar o problema, resolva. Até pelo interesse do próprio clube. Essa é uma coisa que a gente vê muito na política. Um joga a responsabilidade para o outro. Quem perde com isso é o Palmeiras. Não, o impeachment foi isso. Quem perde com isso é o Palmeiras. Então para de blá, blá, blá e tenta resolver. Desculpa, essa é a questão. O Palmeiras tem até uma gestão interessante, uma gestão que está prestes a ser campeã brasileira, mas também não é perfeita. E isso, para mim, é um erro. Em vez de ficar reclamando, resolva. E o Palmeiras tem capacidade para resolver essa questão. Mas e o Campeonato Paulista? Chico, sabe, parece que a Champions League é uma falsidade. Mas 16 times, Então, só que na hora de jogar, põe time reserva, todos sabem que a prioridade é a Libertadores da América, é a Copa do Brasil, é qualquer torneio que não o Campeonato Paulista. Essa é a realidade. A validade do Campeonato Paulista é o dinheiro que entra na televisão?
entendeu? E política. Essa é a real. A gente não precisa aqui enganar o telespectador. Aliás, jamais faria em qualquer circunstância. Essa é a real. Então, nossa, um campeonato maravilhoso. Mas não dá para acertar os times do Campeonato Paulista? O Campeonato Paulista, Chico, a minha sugestão é um torneio de pré-temporada. Fora isso, é um torneio de pré-temporada. Os clubes entram pensando na formação das equipes para a temporada. E aí, até maio, com jogo de quarta, sábado, quarta, sábado, é um desgaste, as equipes não têm a preparação suficiente, não fizeram a pré-temporada decente. É um estorvo, essa é a realidade, é um estorvo. Qualquer departamento de fisiologia, se você conversar com um fisiologista do clube de futebol, que não tem rabo preso com ninguém, não precisa fazer média com ninguém, ele vai dizer, Campeonato Paulista é um estorvo. Começa cedo demais, tem jogo toda hora e isso atrapalha. Então o ideal seria que ele fosse... Fosse nos moldes de uma Copa do Mundo. Tá. Tem 16 clubes, e aí o regulamento continua absurdo. Eu acho até, só para concluir o raciocínio, não vou estender um pouquinho agora, depois eu economizo. Agora é um absurdo. Não, diminuiu o número de clubes, isso é legal, houve uma evolução. Agora, é um absurdo você ter os clubes dentro do mesmo grupo e eles não se enfrentam. Então você pode ter um clube classificado ao mesmo tempo correndo o risco de rebaixamento. Então o ideal seria fazer nos moldes de uma Copa do Mundo. 4 grupos de 4, eles jogam entre si, os 2 melhores passam para o mata-mata, ponto. Passa a fase e outra quarta de final, semifinal, final. Acabou, vai ser bom para todo mundo, com jogos só nos finais de semana. Desenha. Eu acho que a sua ideia não é ruim, mas essa nova fórmula do Campeonato Paulista, pelo menos... Agora, a partir das quartas de final, vai ter ida e volta. Sim, vai ter ida e volta. Então, pelo menos, a emoção, o campeonato começa mesmo a partir das quartas de final. E é menos modorrenta essa primeira fase, com 12 jogos que... E outra coisa, o grupo da morte é o grupo do Santos, né? Vamos brincar assim, o grupo da morte. Que tem o Audax, o Santos, a Ponte Preta e Mirassol. Então, quer dizer, o Mirassol, não sei como é que está esse ano, que é um mistério. O ano passado até que não foi mal, né? Pelo menos no comecinho. Mas o Audax, a gente sabe que vem forte, sempre vem forte. Sim. E a Ponte Preta é a Ponte Preta. Então, vamos imaginar uma coisa absurda? Esse grupo do Santos, eles não se enfrentam entre si, concorda? Sim. Então, podem 3 times desse grupo perder todos os jogos da fase de classificação. Eles não se enfrentam. Então, pode perder dos outros, os 12 jogos. Aí classifica o Santos e um time que não fez nenhum ponto, sofreu menos gol, sabe? Olha que coisa absurda. Não faz sentido isso. Mas pode acontecer. Mas cai para a segunda divisão. Não cai em 2 só. Como é que você vai rebaixar 3 que não pontuaram? Então você pode ter um classificado que fez 1 ponto, em detrimento de outro que pode ter feito 10, 15, 20 e não vai se classificar porque os outros 2 grupos fizeram 22, 23 pontos. Concorda? É ridículo. O seu cálculo não está correto. É um ridículo, hein? Pode acontecer. E aí, se acontecer, eu quero ver. É o campeonato Professor Pardal, né? Entendeu? Campeonato Professor Pardal. Invencionices brasileiras e todo mundo acha que é maravilhoso, sabe? Está na hora de sentar e tentar fazer uma coisa decente. Eu não acho que é maravilhoso. Meu ponto de vista não é esse. Meu ponto de vista é que eu acho que é bom. Vale pelos clássicos. Tipo, você vai ter, sabe, 6 clássicos. Um clássico a cada 2 semanas. Ok. É por isso que eles fizeram desse jeito. Mas e aí? Mas se começasse nas quartas de final também, tava tudo bem. É quando começa de verdade, né?